Capítulo 3 Criação. Infância do espírito, princípio material, células inteligentes, vida orgânica e vida espiritual. 1. Infância do espírito. Um dos maiores mistérios universais é saber como, quando e de que forma se originou o espírito. Deus, inteligência suprema do universo, é o único que tem completo domínio e conhecimento do início de nossas existências como espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Porém, já é de nosso conhecimento que uma junção de fatores auxiliou a origem de nossa formação espiritual. Através dessa formação, outrora iniciada pelo princípio inteligente, somada à consciência e à moral, passaremos, por conseguinte, milhares de anos na Terra, lapidando nossos espíritos. Quanto maior for a lapidação, menos densos estaremos e mais desmaterializados permaneceremos, para cumprirmos nosso papel no universo. Como espíritos, percorreremos um longo caminho até a perfeição, necessitando diversas vezes repetir nossas vivências, a fim de buscarmos o aprimoramento intelectual e moral. Entretanto, por sermos criaturas do Criador Supremo Universal, teremos todas e quaisquer condições necessárias para enfrentarmos com êxito e resignação esse processo. Mais uma vez, o esforço e o amor a todas as formas de vida serão preciosos para nosso sucesso. O princípio inteligente é a consequência de um desenvolvimento e adaptação natural. É inerente ao ser vivo que, com o passar de suas experiências, adquire um conhecimento acumulado e desenvolvimento intelectual, que serão imprescindíveis para a etapa atual de sua existência, sendo possível rebuscar no inconsciente toda a bagagem vivida através de suas facilidades e dons. Ao observarmos uma criança de 3 anos tocar piano com perfeição, lá existe uma mistura de esforço com reminiscências de existências anteriores, que convergem perfeita e harmonicamente. Imaginemos, quantas experiências todos nós passamos desde nossa infância espiritual? Sendo assim, quantas aptidões e dons nós possuímos que apenas aguardam esforço para serem desencadeados? Por mais singelas que possam ter sido nossas passagens no mundo material e no mundo errático, desde o início de nosso espírito, agregamos sempre novos aprendizados, que serão úteis para a atual encarnação. Contudo, se a evolução espiritual é natural, não significa que ela seja automática. É necessário que todos nós colaboremos com o aprimoramento de nossos espíritos, acelerando o processo de desenvolvimento intelectual e moral. Existem inúmeras formas de fazer isso. Buscando conhecimento, autoconhecimento, desenvolvendo nosso amor ao próximo e exercitando a caridade despretensiosa. Não somos passageiros à espera de que outrem nos guie para a próxima estação, e sim motoristas que conduzem a própria existência, procurando as melhores rotas e destinos, carregando na bagagem amor e fé. Por fim, não podemos definir com precisão aquilo que ocorre na infância espiritual, mas dependerá sempre e exclusivamente de nós o aprimoramento, desenvolvimento e progresso intelectual e moral de nossos espíritos. 60. O período de infância dos espíritos ocorre em um mundo primitivo? Sim, na maioria dos casos, a infância espiritual inicia-se no mundo primitivo, onde começa o estágio hominal. Por que na maioria? A evolução de cada ser depende de suas escolhas, livre-arbítrio e merecimento. Em casos raros, o animal também pode dar saltos evolutivos, a ponto de passar a infância espiritual em outros mundos. Nota: nesses casos em que o salto ocorre do mundo animal terrestre para gerar uma infância em outro mundo,
há merecimento daquele espírito, que através de seu esforço e resignação, ainda que com poucas ferramentas intelectuais, conseguiu evoluir a ponto de não necessitar vivenciar a infância em um mundo de provas e expiações. Embora pareça confuso aos vossos olhos, isso é uma prova de que Deus reconhece o esforço de forma individual e particular. 2. Princípio material. 61. O que é o princípio material? Uma junção de elementos criados e adaptados para a formação da matéria. 62. As moléculas possuem princípio espiritual? Não, elas são parte da matéria. Possuem fluidos vitais que, por sua vez, a sustentam. Os movimentos moleculares iniciam-se no princípio vital e são compostos por fluidos vitais e magnéticos. As moléculas são exclusivamente orgânicas e não espirituais. Porém, servem ao espírito por meio da matéria, quando compõem o organismo humano. 3. Células inteligentes? Conforme a ciência já demonstrou há muito tempo, o corpo do encarnado é constituído por ossos, músculos, tecidos e órgãos, os quais, por sua vez, são constituídos por células. Estas poderiam conter um princípio inteligente em sua individualidade? Em outras palavras, se as células são capazes de se multiplicar, regenerar e cumprir as complexas missões no organismo humano, seriam elas inteligentes a ponto de ter um espírito? Todos os seres vivos do planeta possuem instinto de sobrevivência, e este os leva à adaptação. É inequívoca a ação divina por detrás de todos os seres existentes nos universos, dotando-os das ferramentas necessárias para sobreviverem e se adaptarem. Entretanto, instinto é uma inteligência primitiva, ou seja, apenas provê o suficiente para desenvolver sua função e papel momentâneos. Será fácil compreender essas questões mais adiante quando falarmos sobre desenvolvimento instintivo. As células capacitam tudo o que é vivo no planeta a desenvolver-se. Elas, todavia, não possuem espíritos. Apesar de elas não os possuírem, são essenciais na matéria, pois são instrumentos que possibilitam a vida, permitindo-vos evoluir enquanto encarnados. No futuro entendereis que o poder do pensamento é capaz de controlá-las, o que explicará algumas realizações. A autocura e a mudança de forma, que hoje são impossíveis, por exemplo, se tornarão plausíveis cientificamente. No entanto, existe ainda um longo trajeto a ser percorrido antes de aprender a controlar os vossos pensamentos a ponto desse feito. No instante em que o encarnado conquistar autoconhecimento e autocontrole em níveis mais avançados, perceberá que o poder do pensamento é ilimitado e que nada é impossível para si. 4. Vida orgânica e vida espiritual. A natureza humana provém de uma junção de evolução natural com interferência facilitadora divina. Organismos vivos trabalham em sintonia perfeita e constante no aprimoramento da matéria e intensificação do progresso. Uma vez que nos iniciamos no estado consciente, período animal, começamos a ter o poder de controlar nossos instintos e a possuir empatia com a dor e o sentimento alheios. A perfeição está em todo o processo. Cada célula se movimenta sincronicamente em todas as etapas de nossa evolução, preparando nossa matéria para o estado humano, quando temos o poder de decidir conservar nossos corpos ou danificá-los com nossas escolhas, vícios e maus hábitos. Nosso egoísmo começa a prevalecer e nossas escolhas se tornam menos sentimentais e mais pretensiosas. Será que fazemos por merecer toda essa perfeita harmonia que gerou nossa inteligência e evolução?
Com tantas possibilidades de aprimoramento, crescimento e despreendimento, seguimos no caminho correto e benéfico? Utilizamos nossa inteligência e experiências em favor do próximo e dos mais necessitados? Evoluir não é apenas uma questão de adaptar-se ao meio, mas de auxiliar todos aqueles que têm dificuldade de se ajustar. Nenhum de nós é tão útil ou poderoso quanto todos nós unidos por um mesmo objetivo. Felizes daqueles que enxergam a dor de seus semelhantes e os ajudam a sair de suas dificuldades, pois encontrarão a paz. Não permitais que vosso egoísmo prevaleça e que vosso egocentrismo governe os pensamentos. Permiti que o amor seja o real sentido de vossa existência. Agradecei a perfeição que Deus proporciona ao universo, colaborando para que ela se acelere com menos impedimentos causados por vós próprios. Um dia, colheremos tudo aquilo que plantarmos. Conscientes da obrigatoriedade da colheita, cultivai o solo de vosso coração. Transplantai mudas de amor, regai com persistência e fertilizai com esforço e comprometimento. O mundo será um lugar melhor se vós ajudardes que ele seja. Sereis mais felizes fazendo alguém feliz. A mudança do universo é constante, e toda recompensa ou cobrança virá em seu tempo certo. Prossegui no caminho da fé, com fé e pela fé, não deixando que nada, ninguém, nem qualquer situação abalem os vossos objetivos. Um espírito protetor. Matão, 2019. 63. O que é a vida segundo os espíritos? Depende. A vida material é a oportunidade concedida ao espírito para suportar as suas provas e expiações, buscando a evolução. Já a vida espiritual é eterna e, consequentemente, uma constante busca por conhecimento, aprimoramento e desenvolvimento. Qual é a sua essência? Existem diversas coisas essenciais para a vida, mas, dentre elas, nenhuma é tão relevante quanto o amor, pois é através dele que todos podem se conectar energética e fluidicamente, aproximando-se da verdadeira evolução, na qual a união é imprescindível. Quando e como a vida se manifesta? Quando necessário, de diversas e inúmeras formas, as quais têm por finalidade fazer evoluir e progredir intelectual, fluídica e moralmente. 64. Pode-se afirmar que há vida em tudo? Não. O que podemos afirmar é que tudo é importante para a vida. Deus não cria nenhum elemento sem uma finalidade. Portanto, se existe, é útil para algo ou alguém. 65. Pode-se conhecer a origem da vida orgânica? Apesar de não poder desconhecer sua origem, podeis, mediante vossos pensamentos e ações, modificá-la no presente, ao ponto de colher essas mudanças no futuro. O caminho é através do pensamento. Exercitai-o. Nota: o desejo, nesse mundo de provas e expiações de conhecer o princípio da vida, seria o mesmo que querer a equiparação a Deus. Ainda estáis muito distantes dessa compreensão. Porém, com o passar dos anos e da vossa evolução humana, ireis elucidar em vossas mentes, através de diversas descobertas, muitas outras questões que outrora pareciam impossíveis de esclarecer. Esta é a beleza da evolução eterna. No amanhã, sempre haverá algo que não conhecíamos no hoje e no ontem. O aprendizado é a vossa herança.